Ora, boa tarde. Ainda estamos aqui ao sol. Glória ao Senhor. Aleluia. Hoje é dia 4/5/2021 e hoje é quarta-feira e são 12 horas e alguns 12:09 mais ou menos. Glória ao Senhor. O Senhor Espírito Santo está a usar-me como usou o Senhor Jesus Cristo. Aleluia. E o título da gravação de hoje é Ele Voltou. Aleluia. E vamos ler um hino que é o 110. O título é Majestade. Majestade, louvai sua majestade. A Jesus seja glória, louvor e poder, majestade, Rei de autoridade, veio do seu reino para o seu povo. Ele louvai, te louvamos, Senhor Jesus Cristo. Exaltai, engrandecei o nome de Jesus. Honrai, glorificai a Jesus, o Rei. Majestade, louvai sua majestade. Jesus que morreu e coroado está, e é o Rei dos Reis. Aleluia. Glória ao Senhor. O Senhor Espírito Santo está, como eu disse, comigo, como esteve com o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus disse que obras maiores do que estas fareis. Aleluia, glória ao Senhor. Então vamos ler aqui a palavra de Deus, é Lucas 1:26-31. Glória ao Senhor. Lucas 1:26-31. E no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo ela, Maria, vendo o anjo, turbou-se muito com aquelas palavras e pensava, que saudação seria esta? Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Aleluia, glória ao Senhor. Lucas 1:32-36. Vamos ler. Continuando, o seu nome será Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo: Como se fará isto,
visto que eu não conheço homem algum. E respondendo o anjo, disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo. Aleluia! E a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Eu posso dizer a ti, Pai Celestial, que o teu Santo Espírito esteja dentro e sobre mim, que a tua virtude, a virtude do Altíssimo esteja sobre mim, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas vou repetir. E respondendo o anjo, disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso também o santo que de ti há de nascer, o santo é o Senhor Jesus Cristo, o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. E eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice, e é este o 6º mês para aquela que era chamada estéril. Glória ao Senhor. Lucas 1, 41, 47. E aconteceu que, ao ouvir Isabel a saudação de Maria, que tinha ido visitá-la, a criancinha, que seria o João Batista, saltou no seu ventre. Isabel foi cheia do Espírito Santo. Glória ao Senhor. Devemos andar com pessoas que estejam cheias do Espírito Santo, que queiram servir a Jesus. Amém. E Isabel exclamou com grande voz e disse: bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. De onde me provém isto a mim, que venha visitar-me a mãe do meu Senhor? Pois eis que ao chegar aos meus ouvidos a voz da tua saudação, a criancinha saltou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada a que creu, pois hão de cumprir-se as coisas que da parte do Senhor lhe foram ditas. Disse então Maria: a minha alma engrandece ao Senhor. Amém, Pai, eu te engrandeço também. E o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Agora é Lucas 1, 48 a 50. Então Isabel tinha dito: e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Não, Maria tinha dito. Então Maria disse: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. E Maria continua dizendo: porque atentou da baixeza de sua serva, pois eis que desde agora todas as gerações me chamarão bem-aventurada. Glória ao Senhor. Porque me fez grandes coisas o poderoso. Deus é o poderoso, e santo é o seu nome. E a sua misericórdia é de geração em geração sobre os que o temem. Obrigado, Pai Celestial, que a tua misericórdia também é sobre mim, porque eu te temo e eu te respeito a tua santa palavra. Aqui em João 16, 7 a 14 diz: era Jesus, já tinha crescido, já tinha começado o seu ministério, mais ou menos aos 30 anos,
E ele estava a dizer: todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, dizia aos seus discípulos, já perto da sua morte por nós, em nosso lugar. Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Obrigado, Pai, que o teu Filho Jesus foi, morreu, tu ressuscitaste, está à tua direita. Todavia, repetindo, todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador, que é o Senhor Espírito Santo, não virá a vós. Mas quando eu for, Jesus disse: eu vou, mas o tempo já está determinado. Quando eu for, vos-lo enviarei. E o Senhor enviou no dia de Pentecostes o Senhor Espírito Santo. E quando o Espírito Santo vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Vou repetir. Quando o Espírito Santo vier, vem no dia de Pentecostes, convencerá o mundo. Convencerá de quê? Do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para meu Pai e não me vereis mais. E da justiça, porque vou para meu Pai e não me vereis mais. O Senhor Jesus tinha a certeza que Ele ia conseguir morrer em nosso lugar. Aleluia! Deus também quer que cada um de nós, eu e cada um de nós, que pertencemos à Igreja, sirvamos a Deus, né? Do pecado, porque não creem em mim, da justiça, porque vou para meu Pai e não me vereis mais, e do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Glória ao Senhor, aleluia. Vamos ver o que significa condenado. A palavra julgar significa decidir como juiz ou como árbitro. Sentenciar, avaliar. Mas aqui no site de estudos gospelmais.com.br, eles dão uma explicação bastante interessante. João 16:11, do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Então, os nossos irmãos aqui dizem: é comum se imaginar erroneamente que nosso Senhor Jesus Cristo, notadamente pelo que teve de se humilhar e sofrer em nosso benefício em seu ministério terreno, imaginar que ele sempre estiver em algo parecido como um cabo de força com os poderes do inferno, sobretudo com Satanás, e fazendo muito esforço para não ser derrotado por tais poderes. Não podemos esquecer que Jesus é Deus, junto com o Pai e o Espírito Santo, e que Satanás é mera criatura e ainda por cima decaída e expulsa para sempre da presença de Deus e condenado ao juízo eterno no lago de fogo e enxofre, que, já estando julgado, aguarda somente a execução da sentença que lhe foi passada pelo Tribunal Divino. Tudo o que ele
Satanás e essas forças inimigas, tudo o que ele e seus seguidores fazem é por permissão divina. Ele não pode agir sem antes peça permissão a Deus, conforme vemos no caso de Jó e na legião de demónios que foi expulsa do Gadareno por Jesus, e que o homem lhe pediu com grande temor que não lhes, aliás, os demónios, através do homem, né? Que não lhes enviasse para o abismo de fogo naquela hora, mas permitisse entrarem nos porcos. Se há ainda uma batalha espiritual entre Satanás e aqueles que servem a Deus, é porque isto estava previsto no seu plano eterno, visando ao aperfeiçoamento da nossa fé. Mas chegará o dia em que não haverá mais nenhum combate, porque estaremos aperfeiçoados na glória celestial, e Satanás e os demónios e todos os espíritos que o seguiam serão sujeitados pelo Senhor a um sofrimento eterno que jamais terá fim. Claro, é o mesmo. Glória ao Senhor. Portanto, nós somos mais que vencedores. Aleluia. Então vamos ler, repetir um bocadinho João 16, 7 a 14. O Senhor Jesus estava a falar com os discípulos. Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for para o céu, né, e ressuscitar isso, todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas quando eu for, vou-lo enviarei. E o Espírito Santo veio no dia de Pentecostes, glória ao Senhor. E quando o Espírito Santo vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado porque não creem em mim. Da justiça porque vou para meu Pai e não me vereis mais. E do juízo porque já o príncipe deste mundo está julgado. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Então posso dizer ao Pai Celestial, faz que o teu Espírito de verdade me guie em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir, e ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Glória ao Senhor, aleluia. Vamos ler em 2 Timóteo, capítulo 2, verso 8 a 13. Diz São Paulo: lembra-te de que Jesus Cristo, que é da descendência de Davi, ressuscitou, aleluia, dentre os mortos, segundo o meu Evangelho. Por isso sofro trabalhos e até prisões, como um malfeitor. Mas a palavra de Deus não está presa, aleluia. Ninguém pode prender a palavra de Deus. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê ao Pai senão por mim. Também São João 1 diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Aleluia. Continuando aqui em 2 Timóteo: por isso sofro trabalhos e até prisões, como um malfeitor, mas a palavra de Deus não está presa.
Portanto, tudo sofro por amor dos escolhidos. Posso dizer, Pai Celestial, te peço que eu vá sempre no alvo de pregar para os escolhidos. A gente não sabe para quem é que está a falar, mas em princípio os escolhidos é que vão ser mansos e vão querer ouvir a tua palavra, Pai. Portanto, sofro por amor dos escolhidos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus. Obrigado, Pai, que a salvação está no Teu Filho. Ele é que morreu por nós, ressuscitou. E a salvação está no facto de nós pertencermos à Igreja, cuja cabeça é o Senhor Jesus Cristo. Vou repetir, portanto, tudo sofro por amor dos escolhidos, diz São Paulo, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus, com glória eterna. Aleluia, Pai. Obrigado, que eu creio que já alcancei esta salvação que está em Cristo Jesus, com glória eterna. Palavra fiel é esta: se morrermos com Ele, com o Senhor Jesus Cristo, também com Ele viveremos. Se sofrermos, também com Ele reinaremos. Aleluia. Se o negarmos, também Ele nos negará. Nós estamos escolhidos, mas podemos negar, embora isso seja muito difícil, porque aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, isto tudo se fez novo. Se formos infiéis, Ele permanece fiel. Pai, não permitas que eu seja infiel. Fortifica-me na fé, Pai. Se formos infiéis, Ele permanece fiel. Não pode negar-se a si mesmo. Aleluia. O Senhor é o nosso Salvador. Hebreus 7, 21 a 26. Mas Jesus, com juramento, por aquele que lhe disse, jurou o Senhor e não se arrependerá. Tu és sacerdote eternamente. Glória ao Senhor. Então, vamos ler aqui em Hebreus, ainda um bocadinho antes. Vamos ler em Hebreus 7, 15 a 20. Glória ao Senhor. E muito mais manifesto é ainda, se à semelhança de Melquisedeque se levantar outro sacerdote, que não foi feito segundo a lei do mandamento carnal, mas segundo a virtude da vida incorruptível. Glória ao Senhor. Jesus nasceu da Virgem Maria, nasceu da nossa irmã Santa Maria, porque ele assim testifica: tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque, porque o precedente mandamento carnal, né? Como nós vamos dizer, mandamento carnal, mas segundo a virtude, o Senhor Jesus não foi feito segundo o mandamento, que não foi feito segundo a lei do mandamento carnal, mas segundo a virtude da vida incorruptível, visto que o Espírito Santo veio sobre Maria e a cobriu com a sua sombra e produziu um bebê chamado Jesus. Outro versículo: porque Deus assim testifica, tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque, porque o precedente mandamento é abrogado por causa da sua fraqueza e inutilidade. Continuando, porque o precedente mandamento é abrogado por causa da sua fraqueza e inutilidade,
pois a lei nenhuma coisa aperfeiçoou, e desta sorte é introduzida uma melhor esperança, pela qual chegamos a Deus, e visto como não é sempre estar juramento, porque certamente aqueles sem juramento foram feitos sacerdotes. Aqui em Gálatas, capítulo 3, começando no verso 15, diz: Irmãos, como homem falo, um testamento, diz São Paulo, né? Irmãos, como homem falo, um testamento, embora de homem uma vez confirmado, ninguém o anula, nem lhe acrescenta coisa alguma. Ora, a Abraão e a seu descendente foram feitas as promessas, não diz a seus descendentes, como falando de muitos, mas como de um só, e a teu descendente, que é Cristo. E digo isto ao testamento anteriormente confirmado por Deus, a lei que veio 430 anos depois, não invalida de forma a tornar inoperante a promessa, pois se da lei provém a herança, já não provém mais da promessa, mas Deus, pela promessa, a deu gratuitamente a Abraão. Logo, para que a lei foi acrescentada por causa das transgressões, até que viesse o descendente, a quem a promessa tinha sido feita, e foi ordenada por meio de anjos pela mão do mediador. Ora, o mediador não é de um só, mas Deus é um só. É a lei então contra as promessas de Deus? De modo nenhum, porque se fosse dada uma lei que pudesse vivificar, a justiça, na verdade, teria sido pela lei. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, para que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos que creem. Glória ao Senhor. Vamos ver o que é que significa a palavra abrogar. Como tínhamos lido, porque o precedente mandamento é abrogado, por causa da sua fraqueza e inutilidade. Abrogar quer dizer abolir. Então podemos dizer porque o precedente mandamento é abolido, é anulado, é invalidado. Aleluia. Glória ao Senhor. Portanto, glória ao Senhor. Aleluia. Hebreus 7, começando no 21. Glória ao Senhor. Mas este conjuramento, por aquele que lhe disse, Deus disse, jurou o Senhor e não se arrependerá, acerca do Senhor Jesus Cristo. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. De tanto melhor aliança, Jesus foi feito fiador. E por isso Deus mandou o Espírito Santo a nós, que é o nosso fiador também, juntamente com Jesus. E na verdade aqueles foram feitos sacerdotes, aqueles sacerdotes antes de Cristo, foram feitos sacerdotes em grande número, porque pela morte foram impedidos de permanecer. Mas este Jesus ressuscitou, e por isso permanece eternamente, tem um sacerdócio perpétuo. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus. Pai Celestial, eu me chego a ti, por meio do teu Filho, Jesus Cristo. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Obrigado, Pai, porque nos convinha tal sumo sacerdote como o Senhor Jesus Cristo, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus. Glória ao Senhor. Portanto, São Paulo também diz, afastai-vos daqueles
que dizendo-se irmãos forem devassos, não forem santos, etc. Portanto, estamos terminando, amados irmãos e amigos. Não se esqueçam de clicar lá na mãozinha e fazer o que é necessário no vídeo. Que a paz do Senhor seja convosco. Tchau, amados irmãos e amigos, no nome de Jesus Cristo. Aleluia.